Esse problema é muito interessante. Ele só é difícil porque a gente tem que fazer uso de conceitos da teoria da relatividade. É nisso que reside a principal dificuldade. No entanto, ele é interessante porque ele chama atenção para o fato de que em alguns processos físicos ocorrendo no nível das partículas elementares, você pode ter a conversão de massa em energia cinética. Ou seja, nós estamos falando de converter massa em energia, no caso, energia cinética. E são processos físicos, até hoje, despertam grande interesse científico. E nos anos 40, se estudava especialmente o decaimento do meson π em duas outras partículas, uma delas de massa zero. Então esse problema é um problema de interesse científico, ele é um problema interessante porque ele mostra que é possível converter massa em energia. E daí decorre a relevância desse problema. Ora, no caso em apreço, nós vamos introduzir a seguinte notação. Vamos chamar de ΔM a diferença de massa entre o objeto que decai, a partícula que decai, e os produtos de decaimento. Ou seja, uma partícula decai, eu tenho aqui num determinado instante de tempo, uma partícula, o meson π, por exemplo, e repentinamente esta partícula desaparece, dando lugar a duas outras que, no sistema de repouso desta partícula, essas duas outras saem com momentos ou velocidades em direções opostas e estas duas, uma delas tem uma massa m1, em geral esta outra aqui é diferente, tem uma massa m2, usualmente esta segunda sequer tem massa. O fato é que esta aqui, que decaiu, o meson π, por exemplo, tem uma massa e os produtos de decaimento, no caso, duas partículas, mas podemos ter o caso de três partículas e assim por diante, as duas partículas que surgem do processo de decaimento têm massas m1 e m2. E esse é o problema que se coloca. Não? Muito bem. A dificuldade desse problema realmente tem mais a ver com conceitos da teoria da relatividade. No caso da teoria da relatividade, nós introduzimos uma grandeza física conhecida como quadrimomento. Πμ tem quatro componentes. A primeira componente é a energia da partícula dividido por c. E as demais componentes são basicamente o momento da partícula. O que é importante que se entenda também agora dentro do contexto da teoria da relatividade é que P ao quadrado, que é P escalar P, este P ao quadrado, agora nós não estamos falando deste aqui, nós estamos falando deste aqui. O quadrado de P é igual à massa da partícula, já que nós estamos falando do quadrimomento associado a uma partícula, como sendo dado pela energia da partícula dividido por c e P. Então, P ao quadrado é igual a mc ao quadrado. Observe-se que, tendo em vista que P ao quadrado é igual, e isso nós vamos utilizar, é igual a E sobre C ao quadrado menos P ao quadrado. Agora este P vou distinguir utilizando aqui o vetor P. Né? Nós, a partir dessa expressão, concluímos aquilo que já havíamos escrito numa das aulas. Ou seja, que a energia se relaciona com o momento de tal maneira que a energia é igual a m2 vezes c
ao quadrado mais P vetor ao quadrado vezes C ao quadrado. A famosa expressão de Einstein, onde M aqui é a massa e aqui é o momento. Estou, na realidade, apenas dizendo de onde é que surge essa expressão da energia em função da massa e do momento. Energia como uma soma da energia, digamos, cinética, mais a energia intrínseca, que é aquela associada à massa. Não é? Muito bem. E também lembrar que nós definimos a energia cinética como sendo igual a energia menos a massa vezes C ao quadrado sobre 2. Estamos agora em condições, né, de resolver o problema proposto. É claro que no problema proposto nós devemos fazer uso da conservação da energia e do momento. Na teoria da relatividade, essa conservação da energia e momento, nós escrevemos sob a seguinte forma. P, no caso, é o quadrimomento dessa partícula de massa m. P é igual a P1, que é o quadrimomento associado a esta primeira partícula, mais P2. Essa é a primeira expressão relevante, né? Agora, o que eu posso fazer é passar o P2 para cá e agora eu vou escrever, ou se eu quiser, né, eu posso também passar o P1 para lá, isso não é muito relevante, né? Eu vou então, no caso, passar o P1 para cá. Passando o P1 para cá, eu tenho que P menos P1 é igual a P2, e agora eu elevo ambos os membros ao quadrado e utilizo esta expressão aqui. Ora, elevando ao quadrado, eu tenho aqui P ao quadrado menos 2 vezes P1 vezes P. Esse 2 vezes aqui, na realidade, se refere ao produto escalar de P1 com P, mais P1 ao quadrado é igual a P2 ao quadrado. Ora, já sabemos que P ao quadrado é igual a M vezes C ao quadrado, é um dos dados que nós apresentamos aqui. P ao quadrado é M vezes C ao quadrado, menos, agora, 2 vezes P1 vezes P, mais P1 ao quadrado, e esse P1 ao quadrado é igual a M1 vezes C ao quadrado, é igual a P2 ao quadrado é M2 vezes C, isto aqui elevado ao quadrado. Ora, vamos determinar P1 escalar P. Ora, como P, quando eu considero um referencial preso à partícula de massa m grande que decai, agora eu estou utilizando um referencial localizado sobre a partícula de massa m. Esse referencial, usualmente, é conhecido como referencial do centro de massa. Utilizando esse referencial do centro de massa, eu vou agora poder escrever que 2 vezes P vezes 2 vezes P maiúsculo, esse aqui o P associado à partícula de massa m, escalar P1 é igual a 2 vezes a energia da partícula 1 vezes, e essa energia da partícula 1 nesse referencial, localizado sobre aquela partícula que decai, ou seja, no referencial do centro de massa.
né? 2 vezes E1, agora lembro que aqui eu tenho sobre C, vezes o P desta partícula. E o P desta partícula é igual à energia dessa partícula dividido por C, e, portanto, isso é m vezes C. Portanto, eu cancelo aqui o C, a velocidade da luz, e passando este termo para cá, eu vou agora escrever o seguinte: m vezes C ao quadrado mais m1 vezes C ao quadrado menos m2 vezes C ao quadrado, passei este membro para cá, é igual a 2 vezes E1 vezes M, vezes M. Portanto, eu tenho aqui uma expressão para a energia da partícula 1. Essa energia, que nós estamos chamando de E1, é dada por, utilizando a expressão, e vamos guardar essa expressão, E1 é igual a 1 sobre 2 vezes M vezes M vezes C ao quadrado mais M1 vezes C ao quadrado menos M2 vezes C ao quadrado. Tenho aqui, portanto, a expressão para a energia da partícula 1, que é um dos resultados do decaimento. Ela decai em 2 partículas e eu acabei de determinar a energia desta partícula aqui. Ora, para o cálculo da energia da segunda partícula, basta eu substituir aqui ou trocar M1 por M2, né? Então, eu tenho aqui que a energia da partícula 2 é igual a 1 sobre 2 vezes M vezes M vezes C ao quadrado mais M2 C ao quadrado menos M1 vezes C ao quadrado. Ou seja, eu determinei a energia tanto da partícula 1 quanto a energia da partícula 2. É claro que esse cálculo aqui eu não efetuei, mas se a gente quiser, porque eu utilizei esse, e apenas troquei M1 por M2, né? E se a gente quiser verificar se isso está certo, né, basta somar as 2 energias. Se eu somar, né, as 2 energias, vamos lá, E1 mais E2, né, E1 mais E2 é igual a 1 sobre 2M, 1 sobre 2M, que eu tenho um fator comum aqui, MC ao quadrado do primeiro, mais M vezes C ao quadrado do segundo, mais M1C ao quadrado, mas tem aqui com o sinal menos, cancela, menos com mais dá zero também. Portanto, eu tenho que E1 mais E2 é igual a 2 vezes M ao quadrado vezes C ao quadrado dividido por 2M, e isso me dá M vezes C ao quadrado. O que indica que a resposta está correta, porque a energia das 2 partículas, de acordo com o princípio da conservação da energia, tem que ser igual à energia da partícula 1, e essa energia é apenas a sua energia intrínseca, M vezes C ao quadrado.
Então, eu determinei aqui a energia da partícula 1, determinei aqui a energia da partícula 2. Claro que se eu quisesse ir mais longe, eu poderia também me perguntar a respeito do momento da partícula 1, por exemplo, o P1 dessa partícula 1, ou o P2 da partícula 2. Eu posso também, se quiser, mas isso não é pedido, mas eu posso também responder essa pergunta. Como é que eu determinaria o momento? Se eu tenho aqui a energia, eu faço uso da relação E, né, ao quadrado. Agora eu estou tomando ao quadrado, né? E ao quadrado é igual a m vezes c ao quadrado, né? Mais P2, C2. Né? Portanto, se eu quiser determinar P ao quadrado, eu, por exemplo, no caso da partícula 1, eu tenho que E1 ao quadrado, né? Menos M1 vezes menos, aqui na verdade C ao quadrado, né? Então eu tenho M1 vezes C ao quadrado, e agora ao quadrado, e isto é igual a P1 ao quadrado vezes C ao quadrado. Portanto, se eu quiser determinar, né, o momento da partícula 1, o que eu tenho é P1 ao quadrado. É claro que é o momento nesse referencial preso à partícula que decaiu no sistema, portanto, do centro de massa. Eu tenho que P1 ao quadrado é igual a 1 sobre C ao quadrado de E1 ao quadrado menos M1 vezes C ao quadrado. Tenho, portanto, como determinar o momento da partícula 1, tenho também como determinar o momento da partícula 2, e para isso eu tenho que P2 ao quadrado é, portanto, igual a 1 sobre C ao quadrado vezes E2 ao quadrado menos M2 vezes C ao quadrado, e tudo isso aqui ao quadrado. Eu tenho, portanto, como determinar o momento das partículas, né? Eu tenho aqui a expressão para a energia de cada uma das duas, né? E agora vamos à questão que importa, que é o que é pedido, né? Vamos determinar a energia cinética de cada uma das partículas. Vamos chamar de T1, né, a energia cinética. Né? Eu poderia também chamar, né, essa energia de energia cinética e C. Aí uma questão de gosto, talvez para manter a notação de uma forma consistente. Né? Vamos então chamar essa energia cinética da partícula 1 de E1. Energia cinética da partícula 1. Essa energia cinética da partícula 1, por definição, é igual a E1, onde E1 é a energia da partícula 1, menos M1 vezes C ao quadrado. A energia cinética da partícula 2, que vamos chamar de EC2, esse 2 aqui não é ao quadrado, mas é o índice, se pode colocar embaixo também, eu resolvi colocar em cima. Então, EC2, né, da partícula 2, é, por definição, igual a E2 menos M2 vezes C ao quadrado. Né? Muito bem, agora temos que fazer uma conta, né? Mais uma continha. Né? Vamos, em primeiro lugar, determinar a energia cinética da partícula 1. Isto é, eu já tenho aqui a expressão da energia 1,
Portanto, é 1 sobre vezes mc ao quadrado mais m1 vezes c ao quadrado menos m2 vezes c ao quadrado, m2 vezes c ao quadrado, isso é energia, e agora eu devo subtrair de m1 menos m1 vezes c, m1 vezes c ao quadrado. Tenho, portanto, que fazer esta conta aqui, né? Para a gente simplificar essa conta, eu vou multiplicar aqui por 2m e vou aqui dividir por 2m. E agora eu tenho 1 sobre 2m como um fator comum e eu obtenho, portanto, que a energia cinética da partícula 1 é igual a 1 sobre 2m vezes, agora eu tenho mc ao quadrado, e agora eu tenho menos 2 vezes m1 vezes m vezes c ao quadrado, mais m1 vezes c ao quadrado, menos m2 vezes c ao quadrado. Ora, o que nós temos aqui? Em primeiro lugar, eu acho que valeria a pena a gente, às vezes, colocar o c ao quadrado em evidência, mas, de qualquer maneira, o que nós temos aqui é que a energia cinética da partícula 1 é igual a 1 sobre 2 vezes m, vezes, agora vamos lá, isto aqui nada mais é do que m menos m1 vezes c, e tudo isto aqui ao quadrado, vezes c, tudo isto aqui vezes c ao quadrado, ou se quisermos, m1, m menos m1 ao quadrado vezes c ao quadrado. Isso aqui forma um quadrado perfeito, essa soma, né? M menos M1 ao quadrado vezes C ao quadrado, menos M2 vezes C, tudo isto aqui ao quadrado. Isto aqui para a energia cinética. Eu teria terminado aqui o problema, mas o problema envolve escrever a energia cinética em termos do defeito de massa. Olha, olhando para cá, a gente vê que M menos M1, M menos M1 é igual a delta M, M menos M1 é igual a delta M menos M2, menos M2. E agora eu vou substituir lá. Então, a energia cinética, utilizando agora o defeito de massa, eu vejo que a energia cinética da partícula 1 pode ser escrita como 1 sobre 2 vezes m vezes m menos m1 é a mesma coisa que delta m olhando de novo aqui, m menos m1 é igual a delta m mais m2. Na verdade, eu tenho que levar em conta esse sinal aqui. M menos m1 é igual a delta m mais m2. Então, delta m mais m2 vezes c ao quadrado menos m2 vezes c, e agora isto aqui ao quadrado. Ora, agora estamos
quase terminando, eu vou elevar isto aqui ao quadrado, e elevando isto aqui ao quadrado, eu vou encontrar ΔM ao quadrado mais 2 vezes ΔM vezes M2. Agora eu tenho isso aqui mais M2 ao quadrado, porque isto aqui é, na realidade, elevado ao quadrado. Então, elevando ao quadrado, eu tenho ΔM ao quadrado, mais 2 vezes ΔM vezes M2, mais M2 ao quadrado. Ora, este termo aqui, depois de multiplicar por C ao quadrado, esse termo aqui se cancela com esse. Portanto, a resposta é a energia cinética da partícula 1 é igual, e eu posso colocar em evidência o defeito de massa, ΔM, dividido por 2 vezes M, e agora eu tenho o quê? Já que eu coloquei esse ΔM, e eu poderia até mesmo colocar o C ao quadrado também em evidência, porque fica uma expressão bastante interessante, né? Então eu tenho ΔM vezes C ao quadrado dividido por 2M, vezes, agora eu tenho aqui um ΔM, mais 2 vezes M2. E essa aqui é a resposta. Essa é a resposta da energia cinética para a partícula 1. Ora, a energia cinética para a partícula 2, eu vou pura e simplesmente trocar M2 por M1. Então, a energia cinética da partícula 2 é igual a ΔM vezes C ao quadrado, dividido por 2 vezes M, vezes ΔM mais 2 vezes M1. Aqui tenho a resposta. A resposta do problema, ou as respostas, estão aqui. Agora, cabe um comentário, antes de encerrar o problema. O que nós temos aqui? Se houver um defeito de massa, ou seja, a soma dessas duas massas for menor do que essa, que é o caso bastante geral, então se ΔM for positivo, né, ou seja, a massa M é maior do que a soma das massas das partículas produto, né, então olha só que coisa curiosa, eu perdi massa, porque a massa final é menor do que a massa inicial, essa diferença de massa é ΔM, e como resultado dessa perda de massa, então eu tenho uma perda de energia associada a isso, eu consigo, com essa diferença de massa, dar uma energia cinética para cada uma das duas partículas. Ou seja, a massa ou a energia sob a forma da massa da partícula inicial, essa energia é convertida em parte para uma outra forma de energia, que é a energia cinética. Ou seja, a partícula 1 adquire uma energia cinética, a partícula 2 adquire uma energia cinética, e essa energia cinética vem às custas da diferença de energia sob a forma de massa do sistema. É um exemplo muito simples, belíssimo, de conversão de energia intrínseca, M vezes C ao quadrado, em outra forma de energia. No caso, a energia cinética das duas partículas. E com isso encerramos o problema.